Olá, aqui é Edgar Shauk e estou neste treinamento que é sobre como lidar com dívidas ou lidando com dívidas. Este aqui é o título deste treinamento e hoje, nesta lição, eu quero falar sobre o perigo das dívidas. O perigo das dívidas. Já falei sobre a verdade das dívidas e eu espero que você já esteja livre com conhecimento e com informação sobre isso. Agora, quando falamos sobre o perigo das dívidas, agora que você já sabe qual é a verdade e dissemos que a verdade sobre as dívidas é que quem pede emprestado é servo, é escravo de quem o endivida, de quem o empresta. Agora, já percebe que como escravo de quem o empresta, isso traz consigo algumas consequências e aí é que está o perigo. Então, as dívidas têm o seu perigo consigo. E muitas vezes nós não pensamos nisso, porque quando nós nos endividamos, muitas vezes, porque existem vários fatores ou várias situações que fazem com que as pessoas se endividem. E nem não existe uma única razão, um único motivo. E mais adiante, nas próximas lições, eu falarei sobre alguns desses fatores que fazem com que as pessoas se endividem. Não obstante os fatores Não obstante todos esses fatores, o fato permanece que ah, as dívidas têm o seu perigo, têm o seu impacto negativo na vida das pessoas. Eles têm o seu impacto negativo na vida de quem pede o emprestado, como escravo financeiro de quem você pediu emprestado. Naturalmente que você terá o seu perigo em termos daquilo que são as suas finanças, mas não só, o impacto negativo das dívidas não afeta apenas a parte ou a área financeira disso, mas também ela afeta, mas também afeta, ah, mas também afeta várias outras áreas do seu dia a dia ou do dia a dia da pessoa. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, que é sobre esse impacto negativo que o dinheiro, ou não o dinheiro, mas sim as dívidas têm na vida das pessoas, que é o impacto, que é o perigo. E isso eu chamo de perigo das dívidas. Ok, quando a pessoa está endividada, várias coisas acontecem. Uma das quais é que, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, está numa situação porque veja só, a pessoa ainda tem a sua primeira dívida e depois de algum tempo, isso é comum com as pessoas. As pessoas endividarem-se numa determinada área, ou até a primeira dívida ou uma única dívida. Mas e depois chegam a estar numa situação em que não conseguem, que as suas finanças não permitem e torna-se difícil as pessoas eliminarem ou pagarem aquela dívida, o que faz com que as pessoas endividem-se novamente para pagar uma dívida. Ou surge uma situação que também possa forçar as pessoas que endividem-se e em cima de uma dívida as pessoas têm outra dívida. Então é possível que, por exemplo, a pessoa tenha dívida do cartão de crédito, a pessoa tenha dívida, por exemplo, está a pagar a sua viatura, a pessoa tenha uma dívida em que, por exemplo, de um crédito de habitação, a pessoa tenha uma dívida, por exemplo, ter um crédito para mobília em casa, ou se calhar endividou-se para comprar um telefone, ou endividou-se para comprar um computador, ou seja o que for. Então, como pode perceber, são várias dívidas aqui. Então, já percebe o que essas dívidas todas, isso é suficiente para criar um sufoco na pessoa, não é? Porque chega uma altura que as suas finanças simplesmente todas elas servem para pagar dívidas, mas por causa da própria dinâmica econômica e a inflação, as taxas de juros vão subindo e aquilo que você pagava antes já não paga e vai influenciando e afetando todas as outras dívidas. Chega uma altura que as dívidas tornam-se insuportáveis para si. O que é que acontece? Isso acaba dando um impacto negativo na sua vida. Em primeiro lugar, vai afetar a você emocionalmente. Emocionalmente, você já não se torna a mesma pessoa.
Então, porque as pessoas, é verdade que as pessoas, dependendo da personalidade da pessoa, mas as pessoas podem passar a vida irritadas, chateadas, podem passar a vida até frustradas e até levar à depressão, porque não estão sabendo como lidar, porque estão sendo sufocadas, estão recebendo cartas, estão recebendo e-mails, estão recebendo chamadas dos credores, porque querem o seu dinheiro e você não tem a capacidade financeira para pagar, para dar-lhes o dinheiro de volta, o dinheiro que lhes pertence, e emocionalmente poderá afetar a você. Por consequência disso, poderá também afetar você, afetá-lo fisicamente, e é começando a ter alguns hematomas físicos como resultado da sua situação emocional negativa. E isso está associado ao fato de que as dívidas, a pressão financeira associada às dívidas, é porque você não tem capacidade para pagar as dívidas, e está influenciando a você emocionalmente ou psicologicamente, e por consequência aquilo que como o homem pensa ele é, e o fato de que emocionalmente e psicologicamente você não estar bem, isso vai sempre refletir-se no seu sistema, no seu corpo, por meio da ansiedade, e a ansiedade traz outros problemas físicos. Então já começam questões, a pessoa começa a sofrer de tensão alta, e problemas físicos associados a esse tipo de situações, a esse tipo de anomalias. Por quê? Porque você está endividado e não consegue pagar as dívidas. Então estamos a ver a questão, o primeiro perigo é que ele tem um impacto negativo na sua vida psicológica e emocional, mas também fisicamente poderá a cair doente, simplesmente porque está altamente endividado, e a pressão disso, você não tem paz de espírito, não tem paz consigo mesmo, roubou-lhe a tranquilidade, roubou-lhe a felicidade, simplesmente porque você não está em condições de lidar com aquilo. É muita pressão para uma pessoa receber. E lembre-se que existem muitas outras coisas que você está lidando com elas no seu dia a dia. E mais isso vai trazendo problemas físicos para si, ou problemas na sua saúde. É normal nós vemos algumas pessoas engordarem, perderem peso ou até aumentarem peso simplesmente por causa de problemas financeiros. E quando falamos de problemas financeiros, está associado às dívidas. Mas outro aspecto está associado ao caráter. Muitas vezes, quando a pessoa está endividada e chega até certo ponto de a pessoa está numa situação que começa a fugir dos seus credores. E ao fugir, a pessoa é obrigada a mentir. Começa a receber telefonemas quando percebe que aquele determinado número do credor já não atende. Ou, por exemplo, quando quando eles vêm a casa, batem na porta, manda a criança dizer que, olha, diga a eles que o papá ou a mamãe não está. E vai contando, a pessoa vai contando uma série de histórias. Eu vou pagar amanhã, e você sabe que não tem condição de pagar amanhã, ou vou pagar na próxima semana, e você sabe que não é capaz de pagar na próxima semana, ou na semana, ou no dia, ou na data que prometeu. E para além disso, o fato de que você ter prometido e não ter conseguido pagar e ter ficado calado, isso por si só já cria um problema para aqueles que são os credores, porque eles acabam achando você não sendo uma pessoa séria. Então esse tipo todo de situações vai influenciando negativamente no seu caráter, porque você é obrigado já a mentir. E o seu caráter é muitíssimo importante. Eu acredito que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque o seu caráter define quem você é como ser humano. Então, e aqui está você, que esta pessoa séria, uma pessoa praticamente idônea, você é uma pessoa credível, mas porque endividou-se e já não consegue pagar as dívidas, já está fugindo das dívidas, agora tem que mentir, está fugindo dos credores e começa a mentir. Isso acaba manchando o seu caráter. O quarto aspecto associado ao perigo das dívidas está associado aos relacionamentos. Se você pediu emprestado dinheiro a amigos, se você pediu emprestado dinheiro a familiares, se você pediu emprestado dinheiro a colegas e já não é capaz de pagar essas dívidas, então o que isso faz consigo? Ela acaba criando rixas, acaba criando situações muito desconfortáveis entre você, os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas, até certo ponto de criar uma ruptura nesse relacionamento, nessa relação. É por isso que eu vou falar também sobre essa questão entre
a questão as amizades, os relacionamentos e o dinheiro, porque isso acaba tendo um impacto negativo. E se existe algo que muitos de nós devemos prezar, preservar e guardar, proteger e guardar, são os nossos relacionamentos, tanto com os nossos familiares, as amizades que nós construímos ao longo do tempo, os colegas com os quais nós lidamos no nosso dia a dia. É muitíssimo importante preservar isso, porque esse é um dos maiores bens que nós temos para com nós mesmos e nós não queremos quebrar isso por causa de situações financeiras. Agora, quando você está endividado com essas pessoas e já não consegue pagá-las a tempo, isso poderá criar rupturas, poderá criar situações menos abonatórias nas suas relações. Então aqui está o perigo das dívidas. É importante que você pense seriamente sobre essa questão. Antes de você aproximar-se ao seu amigo, antes de você aproximar-se ao seu colega, ao seu familiar para pedir emprestado dinheiro, pense seriamente no perigo em que você estará entrando. Então são 4 aspectos que eu mencionei aqui associado ao perigo das dívidas. Primeiro, as dívidas, o perigo é que poderão afetá-lo psicologicamente ou emocionalmente. Vão tirar a sua paz, a sua tranquilidade, começa a sofrer de situações emocionais que são consequência do fato de você estar endividado. Consequentemente a isso é o fato de que as questões emocionais irão provocar também hematomas físicos. Então, porque a ansiedade que advém ou provém do fato de você estar emocionalmente ou psicologicamente afligido ou afetado por causa das dívidas, vai criar também certos problemas físicos. Então, as dívidas também criam tem esse poder de criar problemas na sua saúde, não só mental, mas na sua saúde física. Segundo aspecto, o terceiro perigo está associado no fato de as dívidas também influenciar negativamente no seu caráter, porque você vai começar a mentir. Você vai começar a ser conhecido como um mentiroso, como não sendo uma pessoa séria, como não sendo uma pessoa idônea, como sendo uma pessoa de mau caráter, simplesmente porque você está falhando nos seus compromissos. Isso é algo que você deve preservar como ouro, como um bem precioso, é o seu caráter, é quem você é a verdadeira essência. As pessoas o respeitam, o honram por causa do seu caráter. O quarto e último aspecto que eu partilhei aqui sobre o perigo das dívidas está associado ao perigo das dívidas a romperem os seus relacionamentos mais preciosos, que são os seus relacionamentos com os seus familiares, os relacionamentos com os seus amigos e os relacionamentos com os seus colegas. E você não quer romper isso, não quer que isso aconteça por causa do dinheiro, por causa das dívidas. Então, este é um alerta para si, que é um alerta que eu queria fazê-lo conhecer, que quando você está endividado, você tem muito a perder. Quando você se endivida, seja por qual for o motivo, seja qual for a razão, o perdedor é sempre você. Você não é o ganhador nesse caso. Você não ganha, quem ganha são os seus credores, mas você tem muito, mas muito a perder, e algumas dessas perdas até certo ponto poderão não ser reconquistadas, poderão não ser recuperadas, e você poderá ficar manchado para o resto da vida. Então é por isso que é importante que você pense e reflita seriamente antes de se endividar, antes de decidir em envolver-se ou em abraçar ou adquirir uma dívida. Então isto é tudo que tenho para falar consigo sobre o perigo das dívidas. O meu conselho para você é: fuja das dívidas. Até a próxima lição.